muito bom estar com vocês aqui. Esse é o podcast Segurança e Cidadania. Meu nome é Margarete Barreto e hoje estou aqui com o delegado Rodrigo Correia Batista para a gente falar sobre intolerância e capacitismo. Muito obrigado, doutor Rodrigo, por estar aqui na TV Alesp para falar sobre esse tema tão importante. Doutor Rodrigo, eu queria que o senhor explicasse para a gente. O senhor foi vítima, né, de capacitismo nas redes sociais, né? O senhor pode contar para a gente como foi esse ataque que o senhor sofreu e qual a motivação do ataque? É um prazer estar aqui, agradeço o convite, poder falar para um público tão seleto, né? E um programa de tanta qualidade como este aqui. Eu hoje coordeno uma delegacia que é a pura intolerância esportiva, basicamente no futebol, né? A gente tem atuação em todo o esporte, mas a gente acaba atuando mais no futebol. E houve um fato envolvendo um jogador famoso do São Paulo, chamado Bobadilla. Ele teria dito uma frase a um jogador do time do Tajeres, que é o Navarro, e essa frase teria uma questão xenofóbica dentro dela. O jogador vítima chorou no campo, isso gerou uma grande consternação pública. A imprensa esportiva ela é muito ávida por informações e por fatos que acontecem desse tipo de natureza dentro dos jogos, né? Então a gente fez a investigação e por demanda da imprensa eu concedi entrevistas a alguns canais e em uma das entrevistas, aliás, algumas entrevistas, foram parar nas plataformas de Facebook e Instagram. E aí, um delegado que estava falando sobre um caso de injúria racial passou a ser vítima publicamente de centenas de comentários, porque eu tenho deficiência física, eu tenho visão monocular desde a infância, né? E o estrabismo que eu tenho chama mais atenção. Então, eu passei a ser vítima de ataques ali, discriminatórios, né? De cunho capacitista, e isso me chamou muito a minha atenção, porque tem pessoas famosas, inclusive, que fizeram comentários, um humorista famoso, e aí eu decidi que nesse caso eu não tinha direito ao silêncio, que eu ia falar, porque a minha fala representa a dor de muitas pessoas que diariamente são vítimas de discriminações, de supostas piadas, né? Porque a piada é bom quando ela é para os dois lados, quando ela ofende um lado, não deixa de ser piada. Então eu decidi falar nesse caso e tornar pública essa situação. Não, eu achei interessante, eu vi depois, né, do que aconteceu, acho que você deu uma entrevista também sobre o caso, né, Sim. de como isso impactou você, né, porque você estava trazendo um trabalho esclarecido, né, mostrando a competência que você fez a investigação e durante o seu trabalho você acabou sendo vítima de capacitismo, né. Teve pessoas que te acolheram também, mas teve muita retaliação na internet, né? Como ficou a sua família depois disso? Porque não é só você que é impactado, né? Existe toda a sua família também sofre com esse preconceito, não é? Quem tem preconceito, uns mais, outros menos, a pessoa ela adquire uma forma de prosseguir dentro do que ela recebe ali de ataque, né? Discriminatório. E eu consegui, porque eu tenho esse problema desde a minha infância. Com 3 meses, eu desenvolvi uma angioma, que é um tumor. Eu só fui conseguir operar com 1 ano. Enfim, eu não desenvolvi a visão no olho direito, no córtex cerebral, porque eu não estimulei o sentido. Depois usei tampão. Então, desde a minha pequena infância, eu estou acostumado a ter colégio público a vida inteira. Então você já era visto como uma pessoa diferente, né? Já tem sempre os ataques através de piadas, né? Que as pessoas rotulam, é uma brincadeira, mas é igual a água do mar que vai batendo na rocha ali diariamente, ela vai produzindo um ferimento naquela rocha, vai fazendo desenhos de tanto bater, e assim é a vida de quem sofre discriminação, essa violência social. Não Então, dá tempo do machucado criar uma casquinha, né? Quando ele está criando uma casquinha, vem um outro e bate, machuca de novo, né? Essa ferida só vai se aumentando, né, com o passar do tempo, né? exatamente, eu acho que a grande questão hoje, que a gente precisa olhar para o lado e apoiar as pessoas que estão dentro dessa condição de ataques, né? Porque muitas vezes quando você anula a autoestima de uma pessoa, a primeira coisa que você vai abalar é a saúde
biológica do corpo dela. Vai afetar os padrões de saúde, vai desenvolver depressão. Você já abala também a vida laboral dessa pessoa, a vida social. Então, dependendo da gravidade desse ataque, da recorrência dele, você pode anular a vida de uma pessoa, não só dela, da família dela, porque a família sofre junto, né? A família sofre muito junto. Eu acredito nisso, né? E eu acho que a população, às vezes, não tem noção de, assim, você praticamente nasceu com esse problema, né? Mas a deficiência, ela pode ser adquirida durante a vida. Você pode ter um acidente automobilístico, ou mesmo por questão de idade, você acaba não podendo mais caminhar, ou tem um problema de visão. Então, assim, são condições que podem ser adquiridas no decorrer da sua vida, né? E que às vezes a pessoa toma isso como brincadeira, né? Acha que é uma brincadeira e na verdade é um fator de sofrimento muito grande, né? E de exclusão também, né? Tem pessoas que deixam de frequentar a escola, deixam de se formar porque não aguentam a pressão sobre isso, né? Eu conheço uma garota, ela deve ter 9 anos, ela é cega de um olho e tem baixa visão no outro. Já jogaram ela dentro da lata de lixo na escola, chamam ela de aberração. Crianças falam que ela é uma vítima frágil, porque ela não consegue reconhecer visualmente um potencial agressor. Então, olha a cabeça dessa criança. Além de conviver com a deficiência que ela tem, que ela é cega dos 2 olhos. Ter que superar essa condição, né? Porque a vida é superação. Isso, ainda tem que ser agredida dessa forma, porque é uma agressão muito grande, né? É uma agressão, e ela veio me perguntar, ela me chamou de tio, né? Ela é muito carinhosa. Falou, tio, se alguém me atacar na escola, eu só consigo identificar a voz da pessoa. Isso tem validade para a polícia e para a justiça? Então, uma criança não tem que se preocupar com esse tipo de coisa, né? E esse tipo de situação está me tocando muito, né? De poder ser a voz e falar sobre isso, porque eu acho que é uma questão de conscientização, né? E basicamente de educação. A gente vive no nosso país hoje um problema muito grande de educação, que eu acho que é o vetor comum de vários problemas sociais que a gente tem, né? Sim. E nessa questão da discriminação e da inclusão, é preponderante, né? Acho que políticas públicas que eduquem as pessoas e mostrem que a informação dita pela internet, ela tem mais gravidade do que a informação dita pessoalmente, porque ela propaga mais. Sim. E assim, a pessoa é mais ridicularizada ainda. Aquilo tem um poder de disseminação muito maior do que pessoalmente, quando você faz uma piada. E assim, uma coisa, quando você é discriminado entre você e a pessoa, o impacto é grande também, mas não como na internet. Porque aí todo mundo fica sabendo, né? Você vai jantar num restaurante, você vai fazer uma compra, sai da sua casa, as pessoas te reconhecem, sabe quem você é, né? Ainda mais a gente tem uma carreira pública, né? Você chega no trabalho, traz um desconforto enorme, né, Rodrigo? Por isso que a pena tem que ser maior, né? Eu acho que é muito bonito hoje falar de inclusão social, de respeito, né? Mas a gente isso é uma conduta que tem que ser praticada diariamente, né? É uma autolapidação diária. Então, quando a pessoa ela tem um tempo do dia dela que é atrasado por um elevador que está atendendo um deficiente físico, por uma pessoa, um cadeirante que passa na frente ali na fila do banco, isso incomoda ela. As cotas em cursos, universidades, concursos, né? Então, inclusão é isso, é a gente aceitar que pessoas que têm alguma questão de diferenciação, o Estado vai dar para elas mecanismos para elas se equilibrar socialmente. Sim. E para elas poder romper essa laje que está acima delas, né? Porque não dá para a gente exigir da mesma pessoa que sai de uma classe média com estrutura, uma pessoa que tem total acesso, mobilidade, não dá para a gente exigir a mesma coisa de uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, de uma deficiência. Então, as cotas elas são para isso, para equilibrar, né? Sim. Não, e até porque, até para a pessoa se preparar para sair de casa, demora mais, né? A pessoa tem maior lentidão, não é porque ela quer, mas até por causa da deficiência. Então, Sim. assim, a pessoa tem vários entraves, né? Então, fala assim, passou na fila, mas não sabe como é difícil chegar até a fila, né?
Coisa que uma pessoa normal é tranquilo, uma pessoa que não tem nenhuma deficiência, para outra pessoa é muito mais custoso, né? E essa falta de empatia, né? Essa falta de reflexão sobre o outro, né? A gente está vivendo um momento que as pessoas são tão individualistas, né? Cada um olhando só para si, não se preocupa com o outro e não pensa que amanhã pode ser ele que está numa situação igual àquela, né? Provisoriamente ou permanentemente, né? Você sofre um acidente de carro, você pode ficar numa cadeira de roda, pode ficar sem andar, né? Tudo isso traz para você a dificuldade do que é você, às vezes, não poder se movimentar ou não enxergar, né? E, assim, essa questão que você falou dessa menina, eu me lembro que a gente estava conversando antes, que as pessoas que são mais vulneráveis e que têm deficiência, elas são alvos mais fáceis da criminalidade, né? Porque ela é uma presa mais fácil. O ladrão ou a pessoa que vai fazer uma agressão prefere agredir uma pessoa que tem menos capacidade de se defender do que outra, né? Isso é Isso. uma realidade, né, Rodrigo? Eu acho que isso aí vai de acordo até a natureza, né? O predador, ele sempre vai escolher uma presa mais fácil. Seja em questão física, seja em questão de raciocínio, né? Enfim, intelectual. E para essas vítimas que têm questões específicas intelectuais, eu fiz um estudo e eu notei que até tem um aumento de até 300% no nível, na quantidade de recorrência de crimes sexuais praticados contra pessoas que têm deficiência. Então elas têm 300% de chance a mais de ser vítima de um crime sexual, por alguns fatores. Por exemplo, muitas vezes ela não consegue se comunicar. Outras vezes o que ela fala não tem credibilidade para a família, para os vizinhos, para os amigos. E o caso mais recorrente é quando a vítima depende a sua própria subsistência do agressor, que às vezes é um enfermeiro que está cuidando do hospital, às vezes é um parente, né, que está praticando a violência. É uma violência silenciosa e recorrente, né? Então a polícia, o Estado, depende das pessoas que desconfiem desse tipo de conduta e tem que denunciar. Não é porque às vezes, eu vou fazer uma informação, se ele foi inocente. Se foi inocente, vai ser apurado na investigação. Exato. Mas muitas vezes, um vizinho que está vendo um parente é a única saída que aquela pessoa vai ter de sair daquele problema, se ele estiver acontecendo, né? Então, a importância da população. O Estado não tem como entrar na casa de uma pessoa. Depende das informações que chegam na sociedade, das denúncias. Isso, ainda mais nessa questão de que esses crimes acontecem dentro de casa, né? Ou dentro de ambientes que a polícia não está, por exemplo, dentro do hospital, né? Sim. Então, realmente, a gente precisa que a sociedade civil esteja antenada nisso, né? Perfeito. E veja que, às vezes, o relato da pessoa, apesar dela ter deficiência, ela está falando a verdade, né? E se por acaso, né, não for comprovado, existem testes, né? Testes biológicos que têm quase 100% de certeza de autoria, então é possível que seja descartado ou a pessoa ser levada a responder um processo criminal, né? Eu costumo dizer, né, onde eu estou, que toda vez que a gente acha uma mulher morta, né, que infelizmente não é poucos casos de feminicídio, que a gente sempre deve procurar fazer os exames sexológicos, porque assim a chance dela ter sido violentada antes de ser morta é muito grande, né? Então que a gente precisa ter essa visão também com as pessoas, se ela está falando, se está com um comportamento alterado, é preciso observar, né, Rodrigo? Eu acho que o acolhimento, principalmente nos casos em que a vítima é vulnerável, mulher, que ela está inserida no ciclo da violência, né? Ela precisa ter um acolhimento forte, que mostre para ela que ela é capaz de reverter aquela situação. Se ela não tiver esse acolhimento, ela dificilmente vai conseguir romper esse ciclo da violência, né? É verdade. Uma criança, um adolescente, a pessoa não tem muitas vezes para onde ir, ela depende financeiramente do próprio agressor. Como é que ela vai deixar a casa com duas crianças? Vai morar no meio da rua? Então, assim, após aquela agressão ali, o agressor vai pedir desculpa, vai falar que foi errado, que é o perdão, que reconhece, e ela, como não tem saída, ela vai acabar aceitando, né? Retornar para esse ciclo vicioso. Então, o acolhimento é fundamental para a gente conseguir tirar essas pessoas desse ciclo da violência, né? E, Rodrigo, você se sentiu acolhido quando você foi fazer a denúncia? Você com certeza está fazendo um procedimento criminal contra os autores, né? Você se sentiu acolhido? As pessoas estão te abraçando, te acolhendo?
nessa sua luta? Como você está se sentindo depois disso? Eu senti, principalmente por parte de pessoas que são assim, iguais a mim, na mesma situação. Pessoas se sentiram representadas, né? E várias me mandaram mensagem no meu Instagram, falaram, olha, a sua fala foi importante, porque eu tenho esse problema, fui discriminado a minha vida inteira, mas eu não tenho espaço para falar. Então, eu atingi meu objetivo ali, que era justamente esse. Falar não em meu nome, mas em nome de todos que têm esse tipo de situação, né? E na verdade você tem lugar de fala porque você sofre isso, né? Você falou nos bastidores que você entrou na polícia não pelas cotas, mas foi uma opção sua, que você poderia ter entrado pelas cotas, mas foi uma opção sua de não usar essa ferramenta, né? Você se sentiu apto a concorrer com os demais candidatos. Mas eu acho super válido que as pessoas têm que ter essa possibilidade, né, de acessar trabalho, né? As cotas são extremamente importantes, até para a gente mudar essa convivência, né? Sim. Tirar esse... Às vezes a pessoa tem uma deficiência, mas tem uma capacidade enorme, né, de trabalho. Isso não traz uma interferência na sua capacidade laboral. E, às vezes, uma pessoa que tem tudo para trabalhar não quer trabalhar, Perfeito. né? Então, assim, esse estigma, né? Porque é um estigma forte, né? Que a deficiência traz uma incapacidade, né? Só fazendo um gancho e justiça, o acolhimento institucional também foi muito grande pela Polícia Civil. A doutora Ivalda, doutora do DHPP, que é diretora, a doutora Sandra, divisionária, a doutora Valéria, que é a delegada titular da 6ª Delegacia, que apura crimes contra deficientes, todas foram super assim, assertivas em termos de acolhimento em relação à minha pessoa, porque a gente, apesar de ser policial, a gente não se desvincula dos nossos valores de direitos humanos. Nessa hora, né? a gente é vítima, Exatamente, né? A gente não é polícia. É vítima. E muitas pessoas ouviam até uns comentários, falar, mas depois o pessoal fala, pô, mas delegado com mimimi. A questão não é essa, a questão é de dignidade. Eu não tenho que aceitar ser inferiorizado. Isso para mim pouco importa, mas a minha dignidade importa. A minha filha chorou por causa disso, por causa dessas ofensas. Minha mulher foi incomodada com isso. Então, Não, isso e eu importa. não acho que é mimimi, né? Mimimi para quem está de fora, que nunca sentiu nada. Eu acho que você tem toda a razão. Acho que você fez muito bem. Você tem lugar de fala. Você é uma pessoa que a gente vê que é uma pessoa muito tranquila, né? Não é uma pessoa que fica caçando briga, né? Sim. Então, assim, as pessoas foram... Na verdade, você estava desempenhando um papel extremamente importante para a polícia e foi agredido nas redes de uma forma assim covarde, né? Porque as pessoas se sentem atrás do computador como se elas não são alcançáveis pela justiça. A gente tem a pessoa tem essa impressão ainda. Isso não acontece, né? Hoje as pessoas são rastreáveis. É possível identificar quem são os seus agressores, né? Eu até tenho falado sobre isso no meu Instagram, que está como delegado Baptista, quem quiser acompanhar, essa questão da diferenciação entre a vida real e a internet, né? A pessoa, será que ela agrediria uma pessoa que tem uma questão racial, uma pessoa que é homossexual, na frente de um parente dela, pessoalmente? Ah, não agrediria. E por que faz pela internet? Então, ela se sente invisível, né? Acha que ninguém vai pegar, né? Sim, então, mas a gente tem que fazer essa autorreflexão, né? E saber que a internet ela vai chegar para mais pessoas, além do próprio parente daquela vítima, né? E ficou uma pergunta sem responder, eu queria aproveitar, do concurso, né? Quando eu passei, a deficiência monocular não era tida como deficiência. Aí foi feito um trabalho, inclusive hoje, se eu não me engano, está fazendo aí quase uns 10 anos, que a visão monocular ela é considerada deficiência para todos os fins, inclusive... Até previdenciário. Até previdenciário. Então, mas quando eu fiz, eu não era, e eu nunca me senti deficiente, né? E curiosamente, eu vou falar até para o público que quer fazer concurso, do meu concurso, 1/3 era policiais de outra carreira, ou seja, investigadores, escrivães que passaram para delegado. Certo. Então, da minha sala, 1/3 sendo ex-policiais, na aula de armamento de revólver, eu fui o melhor atirador.
E de pistola semiautomática foi o segundo melhor. Então, com visão monocular, eu fui melhor revólver que todos os E ex-policiais. que tinham experiência, né? Que tinha Porque o experiência. pessoal já fez curso de armamento e tiro antes, né? Então assim, para essa função não limita em nada, limita para outras questões. Por exemplo, eu tenho uma noção de profundidade que é mais limitada que uma pessoa que que tem os dois olhos, a binocularidade. Como eu enxergo de apenas um olho, a noção de profundidade é limitada. Então, eu não posso, por exemplo, ser piloto de aeronave, que isso compromete a minha função de olho monocular que eu tenho, isso compromete essa questão Sim. da profundidade, né? Mas outras questões são normais, absolutamente normais. Sim. Não, eu nunca. Eu conversei antes, né? A gente já se viu várias vezes. Eu nunca notei nada também. Eu sempre achei você um colega muito querido, muito gentil, né? Gentileza é uma coisa que marca o seu traço de caráter, né? Eu nunca reparei nada, né? Mas assim, eu acho que existem deficiências ocultas, né? E agora as pessoas estão usando, né, colares para mostrar, porque às vezes você olha a pessoa, você não acha que ela tem deficiência nenhuma, né? E essa necessidade de respeitar o outro, mesmo com deficiência oculta ou que não são tão perceptíveis, extremamente importante, né? Traz um valor maior para essa sociedade, né? Um valor de empatia, de respeito ao próximo, né? Uma evolução mesmo da sociedade, né? Isso é extremamente importante. E eu queria que você me falasse, né? Você você fez o BO lá na delegacia de pessoas com deficiência. É uma delegacia muito especial, né? O pessoal tem um acolhimento, tem Libras, né? Eu já trouxe a delegada aqui para falar sobre o tema da delegacia do deficiente. E ela fica ali na Brigadeiro Tobias, né? 527, no térreo, para que as pessoas possam fazer as suas registrar as suas ocorrências, né? É extremamente importante que a gente fale dessa unidade também. Eu queria que você, para fechar o programa, eu queria que você falasse assim, depois desse episódio que você estava me falando que você tem um Instagram, né? Que é Delegado Baptista, né? BA, né? O P é mudo. É Delegado Baptista com P mudo. Baptista. E depois dessa que você realmente enfrentou, né, as pessoas que estavam te ofendendo, né? Que você teve um número muito grande de seguidores, né? Então você conseguiu fazer desse limão uma limonada. Você acredita? Você ficou mexido, mas que você está conseguindo construir algo positivo de tudo que aconteceu? Eu tenho hoje focado minha energia no tempo que me sobra depois do meu trabalho, né, na delegacia. É muito essa questão de informação para mitigação da discriminação e para a questão da inclusão social. Eu acho que é um trabalho ainda de formiguinha, depende da sociedade mesmo dar as mãos para poder avançar nessa questão, mas tem me trazido muita satisfação poder falar de questões que muitas vezes são até tabus, né? As pessoas não sabem, né? Você fala algumas coisas na internet ali, as pessoas falam, nossa, eu não sabia disso, obrigado pela informação. Porque a informação, às vezes, da minoria não interessa a maioria. Então, essa informação não chega lá. Então, a gente precisa chegar. Essa é a minha intenção. E eu tenho tido acesso a histórias de vidas fantásticas, de superação, de pessoas que realmente têm muito mais dificuldade que eu. A minha dificuldade é pequena, mas nem por isso eu vou abrir mão da minha dignidade. Por isso que eu denunciei. Sim. E hoje quero ajudar outras pessoas que estão nessa luta. Muitas pessoas estão sofrendo e vão sofrer preconceito, discriminação. Pessoas que nem nasceram ainda, mas vão sofrer porque a violência social do preconceito ela é gigante, infelizmente. É muito grande mesmo. E ela ceifa muitas vidas, né? Porque tem pessoas que deixam a escola, deixam de se formar, acabam tendo uma vida mais difícil porque o acesso para elas é mais difícil. Eu acho que o que você está fazendo, você estava me falando que está aceitando fazer palestras, né? Tá falando também na internet, na sua rede, eu acho extremamente importante. Claro, nós não vamos mudar o país de um dia para o outro, mas se a gente conseguir melhorar alguma coisa, né, conscientizar as pessoas, esse programa também é para isso, para a gente debater os assuntos,
para que as pessoas pensem em casa, né? Eu acho que é importante que você que a gente traga essa reflexão, que as pessoas pensem, se coloquem no lugar do outro e consigam, né, realmente superar, porque o preconceito ele mata e ele interfere em muitas vidas, né? Principalmente na nossa juventude, né? Hoje, 50% da evasão escolar está relacionado a fatores de discriminação dentro do ambiente escolar. E 70% dessas pessoas que sofrem discriminação no ambiente escolar, 70% têm contato com drogas e com álcool por conta da discriminação sofrida. E isso tem gerado em até 300% o número de pensamentos suicidas na nossa adolescência. Então, são números preocupantes, né, que a gente tem que refletir sobre isso. Sim, é que na adolescência eu acho que é o momento da vida que a gente quer mais estar incluído, né? E aí você se vê à margem dos colegas, não ter amigo, né? Isso causa um dano, né, emocional enorme, né? É uma dor invisível, né? E além da vítima, a família da vítima sofre, né? Por exemplo, mães que têm filhos que são dependentes de cuidados dela, mais da metade, mais de 50% já sofreram prejuízo no trabalho só pelo fato de cuidar de uma pessoa que tem uma deficiência. Sim. Então, o empregador não quer ter na sua empresa uma mulher que eventualmente vai faltar no trabalho para cuidar de uma criança doente, que tem um problema. Mais de metade dessas mães, 60%, desenvolveram depressão. Então, assim, essa questão da verdadeira inclusão social, né? Isso, assim, é um trabalho que a gente tem que fazer de informação para a gente poder realmente um dia atingir essa questão. Sim. Não só da boca para fora, realmente. É verdade. Rodrigo, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Você é uma pessoa muito querida. O microfone da Rede Alesp está sempre aberto para você. Quando você quiser contar um caso especial, vem aqui com a gente. O programa Segurança e Cidadania fica por aqui. Muito obrigado por sua companhia e até logo.